Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você já chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro Atlético Goianiense, irmão, tinha emitido uma nota falando que venderia ingressos para a torcida visitante hoje. Cara, demorou pra caramba, agora à noite só à noite, tá? Colocou os ingressos à venda e não colocou meia entrada para a torcida do Vasco. Tá cobrando inteira, R$300 a inteira no site. É salgado esse preço, né? No último jogo contra o Atlético Goianiense, lá no Antônio Ascioli, a torcida do Vasco invadiu, esgotou rapidinho a área visitante, tá? E ainda comprou ingressos para o lado do Atlético Goianiense. Dominou o estádio, né? Dominou o estádio. Quem viu vídeos, né? Pessoal cantando que a barreira vai virar baile, o estádio quase inteiro, foi uma loucura. Eu vi gente com a camisa do Atlético Goianiense, que pagava meia entrada, né? Indo com a camisa do Atlético. Gente com a camisa do Atlético Goianiense gritando Vasco, cantando música do Vasco, foi loucura. E aí, o Atlético Goianiense, ao invés de levar o jogo para o Serra Dourada, estádio maior, ganhar uma grana, não, o que está fazendo? Está travando ingresso, colocou R$300, não quer que a torcida do Vasco vá. Pô, que atitude, ó, pequenininha, hein, Atlético Goianiense? Pequenininha essa atitude. Feião, tá? Feião. Quando for para São Januário, o Vasco vai disponibilizar os ingressos que tem que disponibilizar no preço que tem que disponibilizar, cara. Pô, feião, cara. Feião pra caramba. Com relação a esse jogo, o elenco do Vasco já treinou hoje, tá, irmão? Ontem jogou, hoje treina, amanhã treina e viaja. Pô, é vida de jogador, né, cara? É loucura, é loucura. Ah, os caras ganham bem, Bigode. Ganham bem, mas é loucura, irmão, é loucura. Jogou ontem lá em Chapecó, tá? Aí viaja para o Rio de volta, já treinou hoje, no dia seguinte. Amanhã treina e viaja, tá? Para jogar na quarta. Na quinta, viaja de manhã, treina à tarde. Meu amigo. Sexta treina, sábado joga de novo, aí domingo treina de novo. Que loucura, maluco. Que loucura, que loucura. Eu tô falando isso porque eu tava vendo a programação do futebol profissional do Vasco. É loucura, cara, loucura. Vida de jogador é loucura. Claro, no domingo alguns devem ter folga, né? Ninguém aguenta, né? O corpo não aguenta. Mas o Vasco vai ter treinamento para aqueles jogadores que não participaram da partida no dia anterior. Sempre tem. Isso aí é futebol profissional, meu amigo. Futebol profissional é desse jeito. Tem árbitro escalado, né? Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, escalado para essa partida contra o Atlético Goianiense em Goiânia, Copa do Brasil, jogo de ida, 9h30 da noite. Rafael Klein, tranquilo, tá? Tranquilo. Ele apitou Vasco 3, Água Santa 3, tranquilo esse jogo, tá? Apitou Vasco 0, Cruzeiro 0 no Campeonato Brasileiro em São Januário, tranquilo também. E apitou Vasco 2, Corinthians 0, também jogo tranquilo, tá? Não tenho nada para criticar esse árbitro. Para essa partida contra o Atlético Goianiense, o Vasco vai observar o zagueiro Michael, tá? Para ver se ele tem condição de jogo. Ele saiu na partida contra o Grêmio, sentindo a coxa, vai ser analisado pelo departamento médico para ver se vai jogar ou não contra o Atlético Goianiense. Se não jogar, um desfalque importantíssimo, tá? Desfalque importantíssimo. O Michael foi muito bem, né, na partida contra o Grêmio, tá? Ele era um jogo que a gente precisava de um cara forte e que é bom na bola aérea, é o caso dele, tá? E se ele não jogar, entra o Rojas, o nível cai um pouquinho, ainda mais do lado do Léo. Léo muito inseguro, irmão. Ontem de novo contra o Grêmio, o Léo inseguro, o Léo me deixa nervoso, maluco, o Léo me deixa nervoso. Mas vamos falar de coisa boa. O Vasco cravou, ó, 60 mil sócios torcedores, tá? Tá só aumentando. Depois que o Coutinho chegou,
quase dobrou já, né? Vai passar, vai dobrar, irmão, vai chegar a 100 mil, vai passar de novo. Lembrando que antes da gestão do Salgado, a gente tinha cravado mais de 180 mil sócios, quase 200 mil sócios. Hoje o Vasco, aí com a volta do Coutinho, está batendo na casa de 60 mil. Esse número só vai aumentar. Falando em torcida do Vasco, ingressos para Vasco e Bragantino, sábado em São Januário. Você queria ir? Ah, não comprou não? Irmão, esquece, maluco, esquece. Ingressos esgotados para essa partida contra o Bragantino. Irmão, vamos falar de mercado da bola, chegadas e saídas, tá? Seguinte, Michael, irmão, vou ser obrigado a falar para vocês, né? Isso aí é opinião minha, tá? Esquece! Não vai dar, né, cara? Michael vai conseguir a liberação do Al Hilal, tá? É um grande jogador, quer voltar para o Brasil, um monte de time quer, até o Flamengo quer de volta. O Corinthians quer, irmão, de volta, e o Corinthians está prometendo colocar uma grana na mesa. Aí é difícil. O Vasco está sem dinheiro, é difícil competir, né, cara? Infelizmente, irmão, infelizmente, né? Seria um jogador top que encaixaria legal aí nesse elenco do Vasco. O Vasco está muito carente nessa questão de atacante pelo lado, muito carente. Michael serviria como uma luva. Mas, cara, Flamengo quer, Corinthians quer. E olha que o Corinthians deve 2 bilhões de reais. Deve mais do que o Vasco. Mas toda hora contrata jogador, né? O Vasco especulou o André Ramalho, zagueiro que era do PSV e tal, campeão holandês. O Corinthians foi lá e trouxe, cara. O Vasco especulou Igor Coronado, lembra? O meio de campo. O Corinthians trouxe. O Vasco foi lá e especulou também o Garro, o Rodrigo Garro, o meia do Corinthians, joga pra caramba. Eles trouxeram, irmão. O jogador oferecido pro Vasco, sei o quê. Os caras contratam, irmão. Ah, mas o Corinthians deve. Contrata, maluco, contrata. Tudo bem que depois nem paga, né? Matias Rojas foi assim, né? O Vasco queria, o Corinthians pegou, não pagou e ele vazou, né? Era outro jogador que a gente falava o tempo todo, pô, podia vir pro Vasco e tal. O Vasco acaba que não, sem dinheiro não contrata, né? Não, prefere não fazer igual o Corinthians faz, que é contratar e, pago quando puder. Brincadeira, maluquice que o Corinthians tem feito também na administração do futebol. Falando em mais uma desistência de contratação, desistência entre aspas, né? Rafael Toló, irmão, esquece! É outro jogador que o Vasco não vai conseguir contratar. Ele tem mercado na Europa, quer continuar na Europa. O zagueiro que foi oferecido para o Vasco é o paraguaio Bruno Valdés. Bruno Valdés pertence ao Boca, zagueiro de 31 anos, está emprestado para o Cerro Porteño. Foi oferecido para o Vasco, mas não agradou ao Pedrinho, jogador que vive machucado. Nunca ouvi falar em Bruno Valdés. Pô, irmão, não dá, né? É o que eu falei no vídeo mais cedo. Para trazer qualquer jogador, igual trouxeram esse Emerson Rodrigues aí, é melhor usar a base. Usa o GB, usa o Eric Marcos, usa o JP, usa o Estrela, tá? É melhor, tá? Dá oportunidades para a molecada da base do que contratar qualquer jogador no mercado aí. Por isso que, ainda bem, o Pedrinho recusou aí a contratação do zagueiro Bruno Valdés, o paraguaio, que está no Cerro Porteño, mas pertence ao Boca Juniors. Imprensa falando também que o Verratti recebeu proposta para deixar o Vasco ir para o Catar, ganhando 50% a mais do salário, mas Verratti recusou a proposta. Ainda bem, a gente não podia, de jeito nenhum, a gente não pode, né? De jeito nenhum perder o nosso centroavante, maluquinho. Queria que você comentasse aqui, irmão, se você concorda com o Bigode, tá? Para contratar qualquer jogador, é melhor colocar a base. Você não concorda? Comenta aqui, E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!